Olá, queridos, bom dia. Como diz o Davi, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia, querido Espírito Santo. Queridos, nossa meditação hoje em 2 Samuel, no capítulo 18, o que trata da morte de Abisalão e quando Davi chora amargamente a morte de seu filho. 2 Samuel 18, 5 disse assim: Deu ordem o rei Davi a Joabe, Abissai e Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Agora o versículo 9 em diante nos fala da morte de Absalão. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos expressos de um carvalho, Abisalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Abisalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem: Que lhe fizeste saber? Viste-o, porque logo não feriste ali, derrubando por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, Abissai e Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Abisalão. Certo? Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Abisalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Abisalão e o mataram. Levaram Abisalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Aí Davi chora amargamente a morte de Abisalão. Então disse Aimás, filho de Sadoc: Deixa-me correr e dar notícia ao rei que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Certo, queridos? Então aí nós vemos aí a morte do Abisalão. Glória a Deus. Então, amados, graças a Deus. Então, queridos, este capítulo aqui, 18, é o desfecho de, mais uma vez, Deus dando vitória a Davi sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários. Davi, queridos, ele havia sido ungido rei ainda criança. O Saul era o rei, o Saul desobedeceu às normas de Deus. Isso aí, queridos, fez com que Deus levasse Samuel a ungir Davi. Mas o Saul, ele desobedeceu a Deus, perdeu a unção, perdeu seu reinado, mas ele passou a perseguir Davi. Davi teve que fugir, até o momento que Saul se matou. Davi entristeceu com a morte do Saul, com a morte do Jonas, tornou-se o rei, tanto em Hebrom como em Israel. Na jornada,
Davi peca, este pecado deu brecha, que levou ele a adulterar, a matar o esposo da mulher que ele havia adulterado com ela, tentando assim encobrir o erro, encobrir o pecado, certo, queridos? E nessa caminhada aí, o Davi teve a triste experiência de ter a sua filha Tamar estuprada por um próprio irmão. Abisalão mata o irmão, Abisalão depois rouba o coração do povo, lança o povo contra Davi, aí Abisalão começa agora a perseguir, e Davi teve que fugir. E nós vimos dessa fuga de Davi, queridos, gente que era para estar com ele o trai. Né? O Aitofel, por exemplo, era um senhor conselheiro, o traiu. Esse Aitofel que traiu o Davi acabou se enforcando, certo? Nessa fuga. O Itai, o próprio Davi fala para ele: por que você está comigo? Você deveria estar era com Abisalão. Você vai ter mais futuro. Volte, fique com Abisalão. Mas o Itai, que representa aquela pessoa que às vezes nessa hora de luta você não espera nada dela. O Aitofel representa aquela pessoa que na hora de luta você conta com ela e ela te trai. É aquela pessoa que você pensa que ela vai estar com você e na hora H ela não está. O Itai representa aquele tipo de pessoa que é a última pessoa que você pensa que iria estar com você. É a última pessoa que você acha que iria te entender, te compreender, ia te estender a mão e ia te apoiar. Então o Itai acompanhou o Davi. Nessa jornada aí tinha um Abissai. O Abissai era aquele tipo de pessoa assim, que não tinha nada a perder. Era aquele cara, bom, se Davi morresse, Davi ficar vivo, tudo bem. Se Davi morresse também, ele ia se dar bem. Então tem tipo de pessoas assim, que ele está com você ali, se você se der bem, tudo bem. Se você se der mal, melhor ainda para ele. Você já deve ter conhecido gente assim. Né? Então, querido, isso faz parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Isso aí é independente de fé, independente de religião, viu? Quando a pessoa crê em Deus, serve a Deus, às vezes a dor acaba sendo maior, porque a tendência dela é esperar que o povo de Deus seja um povo diferente, ter uma atitude diferente, não é verdade? A lógica é essa. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Porque mesmo no arraial de Deus você vai encontrar gente como Aitofel, você vai encontrar gente como Abissai, glória a Deus pelos Abissai, aliás, como Itai, e gente como Abissai. Certo, queridos? Você vai encontrar gente como Ziba. Amanhã eu volto a falar do Ziba. O Ziba, ele, o português claro é aquele puxa-saco, né? Falando português claro. Nessa sua caminhada, você já deve ter encontrado gente assim também. Então, quer dizer, essa fuga de Davi, a gente vai aprendendo tudo isso. A fuga dele é uma coisa que acontece na nossa vida, principalmente quando a gente está em luta, dificuldade, dificuldade psicológica, dificuldade financeira, dificuldade emocional, às vezes a dificuldade profissional, ministerial, no caso, para quem tem ministério, faz parte do nosso dia a dia. Mas, queridos, agora estava chegando ao final mais um desses momentos difíceis de Davi. Eu quero dizer para você, vai passar, em nome de Jesus. Eu já contei para você uma história de um pai que antes de morrer, ele deixou 2 cartas para o filho, enroladinho, falou: meu filho, essa carta aqui você vai abrir quando você estiver bem na vida. Essa outra carta aqui você vai abrir quando você estiver muito mal, muito mal, muito mal na vida. E aquele moço começou então a trabalhar, ele começou a prosperar, 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 prosperar. Ele falou: poxa, o papai falou que quando estivesse tudo bem era para eu ler essa carta. Aí ele foi ler a carta e a carta do pai dizia assim para ele: meu filho, vai passar. Aí dá uns dias, tudo começou a dar errado na vida daquele moço.
Aí quando estava tudo errado, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, ele falou, poxa, o papai deixou uma carta para mim aqui, um bilhete, que era para eu ler quando tivesse tudo ruim. Então ele pegou aquele bilhete, leu, abriu, e o pai dele dizia assim, meu filho, vai passar. Então, tanto no momento bom como no momento ruim, o conselho daquele pai foi o seguinte, meu filho, vai passar. Queridos, assim é a vida. Talvez você está enfrentando um momento muito difícil, mas eis que eu te digo, vai passar. Talvez você está vivendo um momento terrível da sua vida. Talvez, quem sabe, o pior momento da sua vida. Talvez você está vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de pesar. Mas então guarda essa palavra, vai passar. É toda aquela situação que Davi enfrentava, agora estava prestes a chegar ao final. Porque Abisalão, o seu inimigo, era seu filho, mas era seu inimigo, iria agora se enganchar numa árvore. Quando Abisalão estava fugindo de Joabe, a Bíblia diz que o cavalo dele, que era uma mula, entrou numa árvore, né? Ele vinha lá, e tinha uma árvore baixa, ele ficou enganchado nela, e a Bíblia fala que o cavalo foi embora, e ele ficou enganchado ali. Certo, queridos? Só que Davi, ele, no versículo 5 aí de 2 Samuel 18:5, ele deu uma ordem para o Abissai, ele deu uma ordem para o Joabe, ele deu uma ordem para o Itai. Olha, faça o seguinte, trate bem Abisalão, trate bem o meu filho. Mesmo assim, o Joabe acabou desobedecendo. O Joabe ficou sabendo que ele estava enganchado, ao invés de ele ir lá ajudar o Abisalão, não. Ele aproveitou da situação para ferir e matá-lo. Certo, queridos? Mas o que eu quero terminar essa palavra já, dizendo para você a atitude de Davi. Não tratem mal Abisalão. Não tratem mal meu filho. Isto mostra, queridos, que Davi, ele amava Abisalão. Eu quero dizer para você que é mãe, para você que é pai, você ama teus filhos. É de praxe, pai, mãe, amar os filhos, embora às vezes não demonstre. Às vezes, quando tem confusão, é em presídio, sempre você vê as mães lá no portão. Cuidado, meu filho está aí dentro, meu filho está aí dentro. Para as outras pessoas, aquilo é um marginal, é um malandro, é um vagabundo, merece morrer, tomara que a polícia entre, taca a bala, mete a borracha. De uma certa forma, é isso que a sociedade deseja. Tomara que vai lá e acaba que nem no Carandiru, pelo menos morre um bocado. No coração, é isso que a sociedade, de uma certa forma, entende. Que é bom que é um de menos. Mas só que a mãe, ela está lá. Pode ser um marginal, pode ser um estuprador, pode ser a pior figura, mas a mãe está lá no portão. É meu filho, é meu filho, é meu filho. Só que eu quero registrar aqui é o seguinte. O Davi, ele pediu para que tivesse cuidado do filho dele. Só que já era tarde demais. Porque Davi, ele foi um exemplo de rei, ele foi um exemplo de líder, ele foi um exemplo de guerreiro, ele foi um exemplo de servo. Tanto é que a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, diz Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas como pai, o Davi, ele foi talvez o pior pai na palavra de Deus. O Davi, ele amava o Salomão, o Abisalão. Só que agora era tarde para ele declarar o seu amor a Abisalão. Davi, ele conquistou terras, ele conquistou reinos, ele conquistou nações, mas ele não conseguiu conquistar o coração dos seus filhos.
Ele não conseguiu impedir que o irmão estuprasse a sua própria irmã. Ele não conseguiu impedir que Absalão fosse depois e matasse Amon. E ele não conseguiu impedir que Absalão lhe armasse uma cilada e quisesse matá-lo. Ele não conseguiu conquistar o coração do seu filho Absalão. Meu querido, minha querida, da mesma forma isso tem ocorrido hoje, no mundo hoje, na sociedade hoje. Quantos pais lutam durante a semana, batalham, trabalham, com a intenção de dar o melhor para seus filhos, o melhor para sua família. E quando é no final de semana, vem chamada a lei da recompensa. O pai, a mãe, principalmente o pai, para recompensar a sua ausência no decorrer da semana, ele vai com o filho para o shopping e ali deixa o filho à vontade. Meu filho, aonde você quer lanchar hoje? Meu filho, o que você quer comer hoje? Presentes. Quantas crianças que você vê mais presentes e mais presentes. Muitas vezes, queridos, são os pais, principalmente o pai, querendo recompensar a sua ausência. Quantos filhos não têm raiva do pai? Quantos filhos têm ódio do pai? Quantos filhos, se pudesse, mataria os pais? Quantos filhos crescem e falam assim, eu vou embora. E quando cresce, ele vai embora e nunca mais dá notícia. Está assim, ó, de filhos que crescem, some e nunca mais dá notícia, nunca mais volta na sua terra. Eu tive a oportunidade de morar aí, né, Lúcia? 15 anos nessa terra abençoada, Fortaleza, Ceará. Mas quantos casos a gente atendia de famílias, o meu filho foi para São Paulo, nunca mais deu notícia. Mas acontece ao contrário também. Saiba que tem gente que às vezes sai aqui do Sul, se manda para o Nordeste e nunca mais. Também. Muitos, queridos, às vezes estão fugindo. Eles estão fugindo de situação de dor. Estão fugindo de situações de angústia, de tristeza. Quantos filhos não chegaram nem a conhecer o pai? O seu pai foi embora. E tem aqueles casos que o homem vai embora e nem separa, e ninguém sabe se o cara está vivo ou não. Queridos, então a gente vê aqui esse desfecho, Absalão morrendo, o Davi querendo cuidar do Absalão. O Davi estava disposto a perdoar o Absalão e ele diz, trate bem, é o meu filho, só que agora era tarde demais. Então quero dizer para você que está aí ouvindo, não espere ficar tarde demais. Se você tem filho, sente com seu filho, sente com a sua filha, converse claramente, dê carinho, dê atenção, dê amor. Chame atenção quando tiver que chamar. Chame atenção quando tiver que chamar. Brigue. Eu falo briga-se no bom sentido. Brigue quando tiver que brigar. Fique bravo quando tiver. Faça cara feia, faça cara dura quando tiver que fazer. Chame atenção. Mas converse. Dê sim a ele o que precisa. Está precisando de roupa, toma roupa. Está precisando de alimento, toma alimento. Mas converse. Dê atenção. Dê carinho. Dê a cobertura espiritual. Para você não perder o seu filho, não perder a sua filha. Quantos pais têm perdido os filhos para as drogas? E aí depois ele culpa, ele amaldiçoa. Traficante maldito. A culpa é dos colegas dele. Eu sempre avisei para ele não andar com fulano, não andar com ciclano. Mas dificilmente, às vezes, você vai encontrar quem tem um filho nas drogas dizer assim, aonde foi que eu errei? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que hoje o meu filho, a minha filha, abraçou as drogas? É raro você encontrar algum papai, alguma mamãe que vai ter essa atitude. Aonde eu errei, aonde eu falhei, mas por que isso sucedeu? Então, meu querido, minha querida,
Vamos estar orando agora pela sua casa, pela sua família. Vamos estar orando pelos seus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai ver aí que o Davi ele chorou amargamente a morte do seu filho. Quantos têm chorado de uma forma amarga a morte dos filhos, a morte de netos? Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, querido Deus, nós estamos nos aproximando de encerrar essa palavra, de encerrar essa meditação. Eu te agradeço por este dia. Meu Deus, e hoje nós estamos aqui refletindo sobre a morte de Absalão. Por um lado, o Senhor estava dando livramento a Davi. Por um lado, mais uma vez, o Senhor estava livrando Davi do seu inimigo, livrando Davi do seu adversário, como nós lemos ali, como está registrado na tua palavra. Mais uma vez o Senhor dava vitória a Davi. Mais uma vez o Senhor livrava Davi do seu adversário. Assim como um dia o Senhor livrou Davi, ainda criança, do urso. Assim como um dia, ainda criança, o Senhor livrou Davi de um leão. Quando Davi ainda era criança, o Senhor livrou ele também sobre o Golias. Meu Deus, o Senhor livrou Davi de Saul, permitindo que Saul mesmo viesse a se matar. E agora, mais uma vez, Davi sendo perseguido, mais uma vez o Senhor dá a ele uma vitória, livrando a ele de ser morto por Absalão. Senhor, mas mesmo com esta vitória, certamente a tua palavra diz que foi grande a angústia de Davi, foi grande a amargura de Davi em ter que enterrar o seu filho. Mas esta foi a forma que o Senhor encontrou de mudar aquela situação, de dar a vitória ao teu servo. Meu Deus, muitas vezes a vitória vem de uma forma amarga, muitas vezes a vitória vem de uma forma que causa dor na nossa alma. Oh, Senhor da glória, sim, Pai. Quantas pessoas que amamos e que morrem, quantas pessoas que às vezes representam um problema na família e que às vezes a solução vem quando essa pessoa morre. A família passa a ter assim, aquele descanso daquela situação, daquele problema, mas só que é acompanhado de dor, é acompanhado de amargura. Meu Deus, aquela pessoa que às vezes, enquanto está vivo, a própria família diz, ai, Deus me livre, Deus me livre. Meu Deus, às vezes aqueles casamentos que foram mal, ruim, que traz dor, sofrimento. Às vezes o próprio cônjuge fica, Deus me livre desse homem, Deus me livre dessa mulher. Deus me livre. Quantas vezes o pai e a mãe dizem, Deus me livre desse filho. Ou quantas vezes os próprios filhos, Deus me livre desse pai, Deus me livre, Deus me livre. Quantas vezes no seu linguajar diário, as pessoas até costumam dizer, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Oh, Deus me livre desse filho, me livre dessa situação. E muitas vezes esse livramento vem através da morte. E a morte acaba trazendo luta, angústia, sofrimento. Meu Deus, foi o que aconteceu com Davi. Ele estava sendo perseguido pelo inimigo, só que o inimigo era teu próprio filho. E a maneira de ser trazido à liberdade, a maneira de ser trazido à solução foi a morte de Absalão. Meu Deus, quantas pessoas às vezes encontram a paz quando às vezes uma determinada pessoa morre. Quantas vezes uma determinada pessoa sai de cena. Quantas vezes esse episódio tem ocorrido na história. Quantos países, ó Deus, às vezes só fica livre de um determinado governante ruim quando este vem a morrer. Meu Deus, a história está cheia dessa situação. Quantos governantes rudes, malditos, ruins, que levam nações, povos inteiros a sofrer. Às vezes a nação vem conhecer dias melhores quando, às vezes, aquele ditador, aquela pessoa padece. A história está marcada de situações assim, Senhor meu Deus.
Meu Deus, quantas pessoas chegam a desejar a morte do seu inimigo, do seu adversário, e quantas pessoas abrem a boca e dizem, Deus me livre. E às vezes a forma do livramento vai ser através da morte. E às vezes a pessoa não pensa, porque está doendo, está ruim, está difícil, e ela diz, Deus me livre. E mal sabe ela que o livramento virá através da morte de tal pessoa. Meu Deus, quantas famílias às vezes têm sofrido por causa de drogas e chegam a orar, a rezar ou a pedir, Deus me livre, e de repente chega a notícia, teu filho morreu, trocou tiro com a polícia, ou o traficante veio e matou porque ele devia. Meu Deus, essa história está todo dia ocorrendo em algum lugar no mundo, em algum lugar no mundo, em algum lugar no mundo. Está sempre se repetindo isso, Senhor da glória. Pessoas que trazem dor, angústia, às vezes para a própria família, assim padecendo. Meu Deus, Davi agora estava com seu coração angustiado. Meu Deus, Davi agora estava com seu coração triste, amargurado, e ele chorava amargamente, porque havia perdido o seu filho que ele amava, mas aquele filho que ele não soube cuidar, ele não soube ser pai, ele não soube dar o carinho necessário, e agora a maneira de Davi poder voltar a reinar, poder voltar a governar aquele povo, seria através da morte do seu próprio filho, Abisalão. Isso trouxe dor, isso trouxe angústia na alma de Davi, mas foi assim que veio a solução para que ele voltasse a ter paz, para que aquela nação voltasse a ter paz. Meu Deus e Pai, que possamos aprender através dessa história bíblica. Meu Deus, aquele teu servo que terminava agora aquele momento de fugir, ele vinha fugindo, 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 e chegou o momento dele parar de fugir. Chegou o momento dele poder reinar aquele povo. Chegou o momento dele poder cuidar agora daquela nação, mas isso com a morte do seu filho. Ó Deus, Pai, o Senhor é Deus. A Bíblia diz que o Senhor é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Meu Deus, não é fácil enxergar que o Senhor é bom em momentos difíceis, em momentos de notícias ruins, mas que às vezes lá na frente o Senhor está visando um livramento maior. Meu Deus, eu quero encerrar trazendo à memória as palavras do próprio Senhor Jesus, quando naquele momento de dor, de angústia, onde o seu suor, as suas lágrimas se transformavam em sangue, naquele momento que a sua alma estava triste, angustiada, ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia seja feita conforme a tua vontade. Meu Deus, que teu plano prevaleça na vida desta mãe, que teu plano prevaleça na vida deste pai, que o teu plano permaneça na vida deste pastor, que teu plano permaneça na vida deste homem, na vida desta mulher, que teu plano permaneça na vida daqueles que estão ouvindo a tua palavra agora. Que teu plano prevaleça na vida daqueles que no decorrer deste domingo vão estar ouvindo essa palavra. Que teu plano prevaleça, ó Pai, na vida daqueles que algum dia vão acessar essa palavra, seja hoje ou seja daqui a anos, seja lá quem ouvir essa palavra, que ele possa entender que o Senhor está falando com ele. E eu oro, Pai, que prevaleça a tua vontade, que seja feita a tua vontade, assim na terra, assim como ela é feita no céu. Queridos, o canal agora chama Canal Leles. Essa mensagem eu vou colocar no canal Leles. Indique este canal, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, dê oportunidade a pessoas que você ama de ouvir esta palavra, queridos. É só você clicar em compartilhar. E os seus amigos, seus parentes, eles terão acesso a esta palavra. Vai ser uma chance que você vai estar dando a eles
de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração.